Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma live do projeto Leituras Essenciais em Direitos Humanos, promovido pelo Grupo de Estudos em Direitos Humanos Fundamentais, o GEDUF, vinculado à Universidade Regional do Cariri. Na noite de hoje teremos como tema Direitos Humanos, Instrumento de Emancipação ou Dominação, que terá como palestrante o professor Lucas Alencar. O professor Lucas é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco e foi professor aqui do Direito da Casa, né, da URCA, por algum tempo. Isso. E vamos começar. Desejamos a todos uma noite enriquecedora, com bastante conhecimento. Com a palavra, professor Lucas. Beleza. Obrigado, Sérgio. Obrigado ao GEDUF pela oportunidade de vir conversar um pouco sobre um tema que é tão gratificante, né, para quem pesquisa e estuda na área, mas que também é bem sofrido e é bem difícil, principalmente no contexto em que a gente está hoje, né, que é um cenário de dificuldade para quem trabalha com direitos humanos, para quem é das ciências humanas, das sociais aplicadas, um cenário de bastante ataque em relação aos direitos humanos, e acho que nesse momento é, sobretudo, importante a gente conversar sobre isso. Além de conversar sobre isso, a proposta, né, desse momento de conversa aqui, eu trouxe como tema falar desse caráter dos direitos humanos, que pode servir tanto para a emancipação quanto para a dominação. Eu acho que é um tema que é preciso ser debatido sempre, porque os direitos humanos eles nem sempre estão tão bem posicionados, tão bem alinhados com os interesses das classes populares, do povo de verdade. E por isso eu propus essa temática. Minha apresentação já está vendo, né? Eu sou o professor Lucas Alencar, como Sérgio já colocou, e eu coloquei embaixo o meu Instagram, @é-pro-meu-tcc, que é um projeto que eu estou tocando. Primeiro de tudo, eu queria começar me apresentando. Acho que é importante criar um pouco um contato, um vínculo com vocês. Eu sou Lucas Alencar Pinto, eu fui aluno do curso de Direito da URCA, entrei em 2009, e durante o curso eu participei de pesquisa e extensão. Fui participante, fui membro do Programa de Assessoria Jurídica Estudantil, PAGE, que é aí do curso de Direito, um projeto de extensão muito massa que trabalha com educação popular em direitos humanos, e acredito que vocês do GEDUF devam conhecer. Eu também construí o GEDUF durante um tempo, e apesar de não estar no meu Lattes como egresso do grupo, depois eu vou me ver com Moisés e brigar muito com ele sobre isso, eu construí também o GEDUF durante um tempo e fico feliz assim de poder voltar e falar um pouco, né? Trazer de volta, ser um filho que traz de volta conhecimento para sua casa. Eu fui professor no curso de Direito da UFPA de Iguatu, como o Sérgio colocou. Trabalhei durante um ano lá, tive que sair porque fiquei no mestrado com a bolsa. Sou especialista em Direito das Famílias pela URCA, tenho muito orgulho disso. Sou especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela Universidade Federal do Ceará e também em Direito Constitucional pela UCAM. Eu fui aprovado em primeiro lugar na seleção em Direitos Humanos, lá na UFPE, e hoje estou com o meu projeto para o meu TCC, em que eu faço assessoria para trabalhos de conclusão de curso, e também com L3 Mentoria, que é um curso preparatório para seleções de mestrado. Então, para a gente chegar no final disso tudo, a gente vai passar por um longo caminho, e aí eu trouxe alguns pontos essenciais, e só interessa esse A, B, C, D. A gente vai falar um pouco sobre contextualizar os direitos humanos na contemporaneidade, a gente vai discutir um pouco dos sujeitos dos direitos humanos, e falar também dos direitos humanos como um instrumento. Para contextualizar esses direitos humanos e para iniciar essa discussão, a gente precisa entender onde surgem esses direitos. Há quem fale de direitos humanos desde a Antiguidade Clássica, quando a gente tinha a figura de Prometeu, que era um sujeito que era narrada a sua história, de que todo dia uma ave ia comer seu fígado, e a partir de uma problematização, há quem diga que os direitos humanos eles podem ser discutidos a partir daquele momento.
de uma problematização da condição de humanidade, do tratamento cruel que foi posto a Prometeu. Também é possível a gente vislumbrar os direitos humanos a partir das revoluções burguesas, ali do final da Idade Média, início da Idade Moderna, que problematizaram, né, as relações de poder que estavam postas na sociedade. A gente teve, naquele momento, os direitos humanos, eles ganhando nova roupagem a partir dos direitos positivos, né, declarados ali, as declarações de direitos que foram construídas na sociedade. Também é possível a gente vislumbrar os direitos humanos a partir das grandes guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram marcos divisores em relação ao universalismo dos direitos humanos. Esses direitos eles passaram a alcançar todos os sujeitos da sociedade, em tese, e serviram como um instrumento ali de promoção da humanidade, da igualdade, da fraternidade, todos os valores que são intrínsecos a essa cultura dos direitos. O que é que a gente pode ver com isso? Conversar sobre direitos humanos é preciso que a gente faça, sobretudo, aliás, primeiro de tudo, uma contextualização. A gente pode falar de direitos humanos em diversos momentos, em diversas épocas, mas quando a gente pretende trazer uma discussão sobre essa possibilidade de emancipação ou de dominação a partir dos direitos humanos, é preciso contextualizar a nossa fala, e é isso que eu pretendo fazer nesse momento. Os direitos humanos, eles vêm de revoluções, eles têm diferentes momentos, diferentes acepções, diferentes características e diferentes formas de se pôr na sociedade. Eles já foram pensados por determinados povos e por outros com interesses divergentes dos primeiros. Então, assim, quando a gente vai conversar sobre isso, é preciso a gente localizar no espaço-tempo o que é que a gente pretende falar, o que é que a gente pretende trazer. Os direitos humanos, eles que já foram ontem, eles já não são o mesmo que hoje, eles não são mais o mesmo que foram a partir das revoluções, a partir das declarações, nem tampouco são os mesmos da época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Os direitos humanos, da forma que conhecemos, eles vêm das revoluções, sobretudo, mas também não é mais o mesmo. Então, como se deu esse processo de surgimento dos direitos humanos? Para iniciar essa discussão, eu trago a frase de Bobbio, que é marcadamente um ponto ali de início nas discussões sobre direitos humanos, que é o problema fundamental em relação aos direitos do homem hoje não é tanto de justificá-lo, mas sim o de protegê-lo. Ou seja, Bobbio, nesse momento dessa fala do seu livro A Era dos Direitos, ele traz a necessidade de não pensar muito, de não ser preciso pensar muito na justificativa, no debate sobre a concepção do direito natural, do direito positivo, sobre os confrontos que se tinham dentro da discussão dos direitos humanos a respeito da sua essência. Ele aponta que, na verdade, o que o mundo precisa é que a gente busque muito mais proteger esses direitos. Todavia, a minha formação e a minha construção enquanto indivíduo, a minha subjetividade atravessada pelas leituras que eu faço, elas me colocam numa situação diferente. Eu penso um pouco diferente e concordo muito mais com Hélio Galhardo. E aí já fica a referência para quem tiver interesse em pesquisar uma vertente diferente da teoria tradicional dos direitos humanos, dessa acepção mais jurídica, filosófica europeia, essa base europeia do pensamento, pautar a discussão a partir de autores latino-americanos, como no caso Hélio Galhardo, que é chileno, e que ele conversa, e que ele dialoga muito, e que ele bate muito em Norberto Bobbio, porque Galhardo ele vai dizer que nós estamos falando de como se dizem e se fazem direitos humanos a partir de diferentes lugares sociais. Essa frase eu trouxe para ilustrar a necessidade de se pensar direitos humanos a partir de uma outra realidade. Nossa, eu percebi agora que eu tirei o microfone de perto, desculpa. Eu puxei o microfone aqui, tá aqui, e estava lá embaixo, mas tudo bem, desculpa, pessoal. Galhardo, ele vem justamente problematizar e se contrapor a essa necessidade de tão somente proteger os direitos humanos, porque, por vezes, nós podemos vislumbrar que os direitos humanos eles são relativizados e a partir de interesses diferentes, de diferentes sujeitos na sociedade. Um exemplo muito simples é a gente ver
como se dá a discussão dos direitos humanos, do direito à liberdade nos Estados Unidos, que é considerada a maior potência mundial, o país que tem uma força muito grande na discussão dos direitos humanos, que promove os direitos humanos, que é pró-direitos humanos, mas que mantém a sua prisão em Guantánamo, na ilha de Cuba, e que promove diversas práticas de tortura. Dentro do seu território, a gente ainda tem as penas de morte. Então, assim, são diversas questões que são atentatórias aos direitos humanos, na maior democracia, no país que mais promove os direitos humanos, e que se contradiz nas suas práticas. Então, é preciso que a gente pense esses direitos humanos a partir das realidades dos sujeitos, de quem de fato depende daquela proteção e daquele direito humano de verdade. Os direitos humanos, eles surgem na concepção contemporânea, e por contemporânea eu quero falar desse momento das declarações, das revoluções burguesas, ali do fim da Idade Média, início da Idade Moderna, em que a gente teve um cenário, né, do feudalismo, as cruzadas, as crises, o surgimento das monarquias nacionais, que trouxeram toda uma pauta, toda uma problematização a respeito de tratamentos cruéis. Lynn Hunt é uma autora fundamental e que eu mandei para Sérgio, espero que o Sérgio tenha compartilhado com vocês, o conteúdo do livro dela, né, Lynn Hunt, na Invenção dos Direitos Humanos. Ela vai fazer um breve histórico, um breve, mais tenso e aprofundado histórico, a respeito da construção dos direitos humanos ao longo do caminhar dessa sociedade, né, principalmente europeia. Lynn Hunt, no seu livro, ela traz que era muito comum os tratamentos cruéis e degradantes aos seres humanos. As penas eram aplicadas de uma forma muito cruel, e os indivíduos não eram vistos na sua humanidade. Não era um valor que perpassava aos sujeitos, não era algo comum. E, diante disso, dessa falta de sensibilidade, Lynn Hunt, no seu apanhado histórico, ela percebe que a postura da mídia foi bastante importante para a transformação dos valores da época. Os folhetins, os jornais, eles começaram a escrever crônicas registrando a crueldade e o absurdo que era aquela prática, aquelas vivências, né? Por exemplo, como na imagem que eu coloquei aí, de esquartejar uma pessoa, de arrastar o corpo de uma pessoa na praça pública, enfim, todas as penas que eram aplicadas daquela forma. Ela traz isso como os folhetins influenciaram na transformação do comportamento dos sujeitos e começaram a prezar por um sentimento de empatia entre os indivíduos a partir justamente dessa problematização, dessa condição de sofrimento que era imposta aos seres humanos e que era endeusada pela sociedade europeia, né? Essas práticas elas foram diminuindo ao passo que cresciam debates sobre a humanização e a necessidade de empatia. A partir dessa elaboração de textos, foi se educando a respeito dos direitos. E essa educação sobre os direitos foi propícia para uma transformação na sociedade da época europeia, que começava a problematizar a sua estrutura, a sua formação. Eu vou beber um gole d'água que estou morrendo de sede. Então, minha caneca verde, adoraram, né? Com essa transformação, a gente começou a ter uma mudança nos valores. A racionalidade científica, o conhecimento ali da ciência, foi sendo levado ao centro do debate, foi se transformando os valores da sociedade, e aí a gente tem a ascensão do renascimento cultural e, sobretudo, do iluminismo, como valores fundantes de uma nova cultura. O iluminismo, e a gente precisa lembrar que todas essas formas de pensamento, de organização cultural da época, elas traziam para o centro da discussão o ser humano, e isso humanizou bastante a situação dessas penas cruéis que eram aplicadas e foi se transformando a sociedade. Sobretudo, a imposição de uma nova forma de organização da sociedade
a partir de uma nova classe que emergia, que era a burguesia, fez com que os burgueses se organizassem para impor o fim do absolutismo monárquico, que vinha também em decorrência dos déspotas esclarecidos, em que a lei era pensada tão somente pelo rei, pelo suprassumo ali daquela sociedade que ditava as normas da forma que queria. Não tinha um padrão legal, não tinha uma forma de se cobrar algo que fosse dito, porque a lei era tão somente dita e dita pela vontade do rei. A burguesia, em ascensão, começou a problematizar os privilégios da nobreza, os privilégios da monarquia, e com isso passou-se a se problematizar toda a sociedade, toda a construção de uma sociedade. A Declaração de Direitos, então, ela vem justamente para positivar os interesses de uma determinada classe, e que foi a classe burguesa. Quem deu o start dessas revoluções, ali no final do século XVIII, né, 1700, isso. Sempre me confundo muito com séculos, desculpa. Mas quem deu o start ali em 1776, a Declaração dos Estados Unidos, não é isso? Em 1789, a Declaração da Revolução Francesa. Então, essas declarações, elas foram a fundamentação, a positivação dos interesses de uma determinada classe sobre outra que estava perdendo a sua força. Com isso, os direitos eles emergem com o intuito de formar toda uma nova sociedade permeada por novos valores, por novos interesses. É dessa forma que a gente tem a construção da sociedade burguesa, do direito burguês e também dos direitos humanos, consequentemente. Ou seja, a gente pode vislumbrar que os direitos humanos eles possuem um caráter burguês ali. Por exemplo, quando o direito à liberdade se sobrepõe ao direito à moradia, por exemplo. E aí eu trouxe essa charge que exemplifica bem, né? O direito à moradia, ele não é um direito que é possível a todos. Nesse caso, em tese, eles até têm um barraquinho para morar, mas tem muita gente que mora na rua. Então, assim, a gente precisa repensar essa forma que está organizada esses direitos humanos e que eles se colocam para a sociedade. Alfonsin, ele coloca que o direito à propriedade ocupa, se não na lei, na realidade econômica social do Brasil, uma posição preferencial, com poder suficiente para pôr em risco garantias e liberdades próprias de outros direitos. Isso tem muito a ver com o debate da organização, né, dos direitos, de como eles foram declarados, das gerações de direitos. Por quê? A gente tem o direito à liberdade como o primeiro momento da Revolução, o liberté, depois direito à igualdade e depois o direito à fraternidade. Desculpa. Essa forma de organização desses direitos, ela está posta justamente para, na concepção do direito burguês, ela ser pensada como uma hierarquia em interesses. As gerações de direitos são pensadas como se o direito à liberdade se sobrepusesse aos demais, aos que vêm em seguida. E essa charge mostra bem isso, que o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, à individualidade, ela está sobreposta aos interesses coletivos. Então, assim, porque eu tenho uma casa e essas pessoas da charge não têm, é mérito meu, e ninguém pode mudar isso, entendeu? Eu queria um pouco problematizar essa situação. E além de perceber, né, que há uma hierarquia entre esses direitos, a gente vê que eles são frutos de uma revolução burguesa. Então, os direitos, eles defendem um caráter classista, que é o interesse burguês, que está permeado nos direitos humanos. Logo, essa sociedade é pensada para alguns sujeitos. E aí, quem são os sujeitos desses direitos? Os direitos humanos, eles são pensados a partir do norte global, principalmente pela sociedade europeia e pela estadunidense. Então, os direitos estão muito aquém de abarcar toda a coletividade, toda a possibilidade humana. Muitos indivíduos ficam muito distantes desse discurso dos direitos humanos. As revoluções burguesas, e aí a gente vai começar a questionar, né, quem são os sujeitos de direitos,
As revoluções burguesas elas tinham como escopo garantir à classe em ascensão uma maior liberdade em relação ao Estado. As declarações elas serviram para garantir direitos aos burgueses. Como eu disse anteriormente, a liberdade, no primeiro momento, foi a força motriz daquelas revoluções. Então, isso repercutiu de forma que quem alcançava esse direito, quem tinha acesso a esse discurso dos direitos, não era qualquer indivíduo. No primeiro momento, foi o cidadão. E aí a gente se questiona, quem era o cidadão nesse momento? O cidadão não passava do homem, o cidadão não passava do homem e da cidade, por exemplo. Era o homem branco, era o homem rico, porque a burguesia era quem detinha dinheiro, quem tinha acesso à terra, quem tinha propriedade. Então, assim, esse cenário já desenhava bem qual era a realidade de quem poderia ter acesso àquele discurso dos direitos. Apenas o cidadão. Então, só quem já era em parte livre podia celebrar e evocar a declaração, homens, brancos e ricos. Lin Hunt aponta que as declarações elas serviram no primeiro momento para instigar as liberdades de homens, brancos e ricos, mas em seguida isso foi se transformando, aos poucos foi se problematizando essa situação. E aí tanto Lin Hunt quanto Safiotti, e Safiotti é uma pesquisadora brasileira que trata sobre tudo das questões de gênero e das mulheres, da violência contra a mulher, Safiotti, ela coloca, e Lin Hunt também, elas colocam a questão, por exemplo, de Olympe de Gouges, que foi uma das mulheres que ajudou naquele momento da Revolução, mas que logo em seguida perceberam que a declaração era tão somente do cidadão e dos homens. Então, assim, estava demarcado quem é que era o sujeito dos direitos. Olympe de Gouges, em contrapartida, ela escreveu a declaração dos direitos das mulheres e das cidadãs. E aí ela tentou problematizar toda a situação. E aí fica a dica para uma escrita de um artigo, de um TCC, pesquisar a história de Olympe de Gouges e problematizar, de fato, a realidade desse discurso dos direitos nesse primeiro momento e tanto hoje. Ainda hoje a gente pode vislumbrar, só para constar, Olympe de Gouges foi guilhotinada pouco depois da declaração, acho que 5 anos depois ela foi guilhotinada por ter problematizado aquele momento a Declaração dos Direitos. Hoje a gente ainda consegue ver que os absurdos daquela época e essa discriminação em relação do alcance dos direitos, eles ainda existem. A gente não tem o acesso de direitos humanos, nem todo mundo é sujeito desses direitos, nem todo mundo é sujeito do discurso dos direitos humanos, e a gente consegue vislumbrar isso no dia a dia. Aí eu destaco que a gente tem vivido, né, um tempo duro, apesar das grandes guerras e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nem isso foi suficiente para que a gente alcançasse essa universalidade e que os direitos humanos eles se espalhassem e conseguissem alcançar a todos. A gente tem vivido um momento difícil em que a humanidade tem pecado na defesa dos seres humanos. Nós temos a sobreposição de interesses individuais em relação ao coletivo, em relação à sociedade, em relação a quem de fato necessita ali desse discurso dos direitos. E aí eu trago dois autores e uma autora, que tratam bem desse momento contemporâneo dos direitos humanos, e aí quem quiser tome nota, é José Augusto Lindgren Alves, Celso Laffer, brasileiros, e Hannah Arendt, que também é conhecida, né? Espero que todo mundo conheça, que falam justamente sobre a desumanização do humano, ou, nas palavras de Arendt, o ser humano ser supérfluo, que foram processos que colocaram em xeque toda essa construção ao longo do tempo que foi sendo feita a respeito da humanidade, dessa necessidade de se importar com o outro, de ter empatia, de ver no outro a dignidade que quer para si. Hoje, inclusive no Brasil, a gente tem passado por um processo muito difícil, que um cenário de ataque aos direitos humanos. Nós não temos mais um Ministério de Direitos Humanos, a gente tem um desenho ali que é feito pela Damares Alves,
que não atua, que não promove, que não defende os direitos humanos e que, quando faz, o faz de forma a promover um discurso de dominação dos direitos. Então, é preciso que a gente pense quais são os direitos humanos que a gente quer e como a gente quer levar esses direitos humanos adiante. Com isso, eu quero trazer um destaque para quem são esses sujeitos dos direitos. Eu relacionei 3 casos específicos que são bastante atuais. Esse eu vi esses dias no Instagram e o caso é: um homem colocou uma pílula abortiva na bebida de sua namorada contra a sua vontade e confessou o crime. Vejam o absurdo. O homem forçou a namorada a abortar e ele foi preso em flagrante a pedido do Ministério Público, teve a prisão convertida em preventiva e depois a justiça aceitou um pedido de habeas corpus, ele foi solto e aguarda o julgamento em liberdade. Veja, no caso, o crime que foi cometido aí, o único crime que acontece nessa notícia é ser mulher. Porque se a mulher tivesse cometido o crime tipificado de aborto, ela estaria presa. Ou seja, ela seria perseguida e execrada pela sociedade. Contudo, o homem, ele foi preso, mas já conseguiu a sua soltura, já está em liberdade. Veja, há um sujeito de direitos que tem um alcance muito melhor. Uma mulher que cometesse o mesmo crime não seria julgada da mesma forma que esse homem. É uma situação para se pensar. Outra situação bastante recorrente e que é bastante atual, né, é a situação das pessoas negras. Um homem negro foi espancado em Porto Alegre e morreu. Com isso, os sujeitos que promoveram esse ataque foram 2 homens brancos, e que também é um cenário absurdo, mas eles estão presos, pelo menos até a última hora que eu tinha lido. Ainda tentei atualizar hoje para ver, mas não encontrei nada a respeito. Eles estão acompanhados de uma advogada já, e já estão sendo defendidos ali naquela situação, mas continuam presos. Contudo, a gente pode ver que a população carcerária no Brasil, hoje, e esses dados que eu trouxe aqui na segunda manchete abaixo, eles são de 2020, ele informa que a cada 3 pessoas que compõem o sistema penitenciário, 2 são negros. Então, assim, a maioria da população carcerária é negra. Então, 2 homens brancos têm uma tendência muito forte a não ficarem presos, como a população negra em geral, que é quem está dentro dos presídios. Também falando um pouco sobre esse sujeito de direitos que a gente tem hoje, eu trouxe outra notícia desse ano, em que um casal gay foi agredido com um pau cheio de pregos só por se beijarem. Então, assim, a humanidade de fato está sendo desfigurada. E isso a gente se deve também ao fato do presidente ser alguém contrário aos direitos humanos, alguém que é assumidamente homofóbico, assumidamente racista, machista, misógino, e que promove uma aversão, que tem ódio, que tem nojo e que despreza de fato os direitos humanos. Nessa notícia, a gente percebe que a homofobia é outra prática degradante e que convive muito bem dentro do sistema capitalista e junto do discurso dos direitos humanos. Nesse caso específico do casal gay, ele já foi posterior àquela decisão do STF, aquele entendimento do STF de que deve se equiparar os casos de homofobia a racismo. O crime foi registrado, contudo, a gente sabe que na prática diária da advocacia e nas delegacias é muito difícil que os delegados e delegadas eles instaurem inquéritos e declarem aqueles crimes como crime de racismo. No caso, ele foi colocado como racismo, mas a gente sabe que por ser um crime novo e por ser uma prática nova, a gente não sabe como é que ele vai ser levado adiante. Então, a gente tem alguns sujeitos que estão à margem do discurso de direitos. Eles mostram que a sociedade é conivente com os absurdos que indicam o descaso dos direitos humanos.
É possível, contudo, a gente visualizar um avanço, né? As notícias têm, e a mídia tem atuado, da mesma forma que Lin Hunt trouxe, a mídia tem atuado de forma mais incisiva nessas questões que batem de frente com os direitos humanos, contudo, isso não é suficiente, porque a gente sabe que a mídia também é permeada por interesses. Lin Hunt aponta que, apesar das declarações servirem apenas aos detentores, elas foram instrumentalizadas pelas classes subalternas, e é justamente isso que a gente percebe hoje, um processo muito maior. Àquela época, Olympe de Gouges fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e hoje a gente consegue ver que a população negra, por exemplo, que está muito em evidência, tem se organizado cada vez mais para pleitear direitos. A gente tem que lembrar que, apesar do discurso dos direitos humanos ser colocado como um discurso que é construído de forma retilínea, de que a gente teve a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração de direitos, esses direitos eles não foram todos declarados. Todo dia tem algo novo para a gente encontrar e pesquisar, e algo novo para a gente problematizar e poder transformar e constituir um novo direito humano. Então, não se limitem a essa realidade que está estipulada. Agora que eu vi que eu estou com 34 minutos, desculpa, eu vou acelerar um pouco. Então, a gente precisa, de fato, reorganizar essa sociedade e problematizar essa sociedade. A gente está perto, faltam 3 slides. É importante vislumbrar que o que se busca com os direitos humanos é a luta por equidade, igualdade de condições de vida e também da democracia. Então, esses direitos eles têm que servir a um interesse que seja a promoção da igualdade. Eu concordo com Safiotti quando ela afirma que, em função de não se haver alcançado o desejável grau de democracia, há uma intolerância muito grande em relação às diferenças. A gente tem muita ojeriza ao que é diferente. E a sociedade, ela transforma essa ojeriza, esse nojo, essa aversão, em forma de violência. E aí, Safiotti continuou: o mais preocupante são as gerações mais jovens, cujos atos de crueldade para com índios sem teto, homossexuais, mulheres, negros e negras, revelam mais do que intolerância, demonstram rejeição profunda aos não idênticos. As desigualdades constituem fontes de conflitos, em especial quanto tão abissais como no Brasil. O que a gente precisa, de fato, é transformar essa cultura do ódio que está posta, e agora está posta, inclusive, dentro da vida política. A política tem virado um campo de batalha, de luta mesmo, de agressão, e a gente precisa transformar toda uma cultura que está posta, que foi colocada ali com um certo interesse. Encaminhando para o final, Boaventura de Souza Santos, ele vai apontar que, para transformar esse direito e fazendo um arrazoado e tentando modificar alguma coisa nessa estrutura do direito, os direitos humanos eles possuem um duplo caráter e por vezes eles são conservadores, como no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que promovem guerras em nome dos direitos humanos, que vão implementar os direitos humanos no Irã, no Iraque, que pretendem implementar os direitos humanos dentro da Venezuela, por exemplo, e que com isso eles fazem o discurso dos direitos servir a um instrumento de guerra. Mas também os direitos humanos têm o seu caráter progressista. E é justamente o que eu trouxe, essa possibilidade desse povo que realmente precisa desses direitos e que tem ali essa necessidade de proteção, de promoção de sua condição humana, ele serve também para que esses sujeitos acessem esse discurso dos direitos. É preciso saber utilizar. Davi Sánchez Rubio, que é um autor espanhol, discípulo de Flores, que eu indiquei também para vocês, ele fala que os direitos humanos, o grande problema atual que se põe é que os direitos humanos e a democracia, da forma que estão, eles não passam de discurso vazio. Ele aponta que esses discursos, eles não passam de retórica, são apenas palavras sem conteúdo nenhum. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de democracia, a democracia que a gente tem, que é de forma indireta, é a única forma que é viável, que é possível. E a gente não consegue vislumbrar que isso é uma forma de um projeto de dominação de se colocar para a sociedade. Porque por que não daria certo uma democracia direta? Qual é o problema de uma democracia direta?
por que não tentaram outra acepção de democracia? E aí a gente precisa pensar nisso, problematizar, e vão trazer mais questões do que respostas. E Hélio Galhardo, ele indica que a forma em que está posta a prática dos direitos humanos, isso tudo que acontece, esse cenário todo desenhado de racismo, de machismo, de xenofobia, enfim, dessas práticas cruéis, isso não passa de ser, não deixa de ser o modus operandi do capitalismo, da estrutura burguesa que foi moldada desde a época da Revolução. Então, a gente continua perpetuando um sistema que peca bastante na desenvoltura de formas de transformação da sociedade e de melhoria da vida humana de fato. A gente tem, e aí nas palavras de Hélio Galhardo, é justamente uma distinção, uma distância, um distanciamento entre o que se fala e o que se diz, e o que se faz em torno dos direitos humanos. Por fim, e aí concluindo, e eu não botei concluindo de uma forma intencional, eu não estou concluindo nada, eu estou indicando caminhos possíveis, espero que vocês consigam aproveitar de alguma forma e problematizar a minha fala e conseguir trabalhar de alguma forma, construir um artigo a respeito do que eu falei. Eu trago alguns indicativos, né? Os direitos humanos, eles continuam burgueses. A gente precisa enxergar esses direitos humanos, eles têm esse conteúdo, esse caráter também conservador, mas também progressista. Então, a gente precisa enxergar esses direitos humanos como elementos possíveis de transformação, mas não se segurar tão somente neles. Por vezes, eles vão ser utilizados, como os Estados Unidos faz, de forma a implementar uma guerra, de praticar o terror. E aí a gente tem que fazer a nossa avaliação, fazer a nossa análise, saber utilizar de forma certa. É preciso estar atento ao discurso que promove os direitos humanos, a quem fala, qual local que essa pessoa fala e qual local que emana esse discurso, tendo em vista o seu duplo caráter. E aí eu lembro de Boaventura de Souza Santos, que diz que os direitos humanos eles não servem mais como bastião da humanidade. É preciso que a gente enxergue esses direitos humanos com um certo estranhamento, para que possamos observar quais são as verdadeiras intencionalidades por trás daquele discurso. É preciso reforçar mais uma vez, e nesse cenário que nós vivemos no Brasil em 2020, com um presidente ditador, fascista, é preciso a gente reforçar a defesa da democracia e dos direitos humanos, e aí dos direitos humanos que nós queremos e que nós pretendemos ter como forma de promoção da humanidade. Esses dois itens, democracia e direitos humanos, como elementos progressistas, pautados a partir das lutas populares, preocupados com as demandas do povo de fato. Eu estou ficando sem voz porque eu estou falando demais. Por fim, a gente tem que promover a expansão do discurso dos direitos humanos, que na sua base haja uma maior participação popular. É fazer com que o discurso dos direitos saia tão somente daqui do GEDUF, que saia de dentro do curso de direitos humanos, é pensar a extensão popular em direitos humanos, como o PAGE faz tão bem dentro da Faculdade de Direito e fora dela, e que me levou a conhecer esse mundo além, a extensão, a educação popular em direitos humanos, é fazer com que o povo se aproprie da cultura de direitos humanos, da democracia, e que a gente tenha, de fato, uma transformação da sociedade. Eu agradeço demais pela atenção, eu passei 10 minutos do que eu pretendia, mas é porque quando eu começo a falar, eu vou falando, e acabo indo um pouco além. Tá meu contato, para quem tiver interesse, epmeutcc@gmail.com. Pode seguir nas redes sociais também, no Instagram, @epmeutcc. Creio que seja isso, Sérgio. Muito obrigado, pessoal. Não, nós que agradecemos, que é isso. Eu tenho aqui uma questão. Se tiverem perguntas, pronto, tem uma questão aqui. Professor, sabendo que os direitos humanos são efetivados e resguardados principalmente por instituições, ou seja, que eles precisam desse elemento político, institucional, para que a gente consiga efetivá-lo e trazê-lo à tona, como você vê a situação institucional dos últimos tempos? Houve um recrudescimento ou um retrocesso? Acho que vai bem na pegada que falou sobre o Ministério dos Direitos Humanos e tal. Sim, sim. Então, eu acredito, assim, que o fato de não ter mais um Ministério dos Direitos Humanos
é latente, é notório, é público, escancarado a intencionalidade do governo em precarizar, em de fato minimizar, em de fato extinguir, se possível, do debate público a pauta dos direitos humanos, a defesa dos direitos humanos. Não é de interesse de Bolsonaro, e aí, ele sendo o presidente da República, isso repercute em todas as instituições. Veja, uma coisa simples que repercute nos direitos humanos. Quando você pensa que Bolsonaro é defensor de uma política liberal, se diz liberal, uma agenda neoliberal de Estado, então Bolsonaro defende a minimização, o enxugamento da coisa pública. Quando se enxuga a coisa pública, você está precarizando a vida de quem precisa daquele serviço. Se você pensa que uma pessoa que depende do INSS vai buscar um auxílio doença e com isso ela não tem acesso àquela instituição porque não tem servidor suficiente, porque passamos por uma pandemia e passou muito tempo parado e agora tem muitos processos parados e a pessoa depende do auxílio para viver, então assim, é intencional, é um projeto de poder que está posto e que tem uma aliança direta ali com a política liberal, neoliberal de Bolsonaro, de Paulo Guedes, que são dois lacaios dos interesses dos Estados Unidos, dos interesses dos grandes monopólios, dos imperialistas, que pretendem, de fato, ali enxugar e tirar do ar a pauta de direitos humanos. Então, a violência que acontece contra os indivíduos, eu trouxe os casos de violência física, porque quando a dor é física, a gente geralmente tende a se sensibilizar muito mais. Mas quando a gente enxerga essa situação de que uma situação pontual, não ter concurso no INSS, repercute diretamente na vida de todos nós. Então, eu vou ser afetado, você vai ser afetado, Sérgio vai ser afetado, quem perguntou vai ser afetado, todo mundo vai ser afetado. E não ser de interesse de quem está no poder defender os direitos humanos é um projeto de poder, é um projeto de recrudescimento do Estado, de aumento das leis, aumento das normas, que vão burocratizar a vida do sujeito, que vão dificultar o acesso aos serviços e às instituições e que vão fragilizar ainda mais a democracia e os direitos humanos dentro do país. Então, está tudo muito bem relacionado e eu espero que a gente consiga problematizar e transformar essa situação. E aí sempre é importante lembrar, a universidade tem um papel importantíssimo nesses momentos, que é justamente sair de dentro do curso, sair de dentro da faculdade e levar esse conhecimento ao povo. Se a gente não tiver uma articulação forte para 2022, a gente ter uma população menos distanciada do debate da democracia, do debate dos direitos humanos, a gente vai continuar num caminho em que o poço vai se aprofundar muito mais. Agora, uma pergunta minha que me surgiu agora. Parece mais ou menos que os direitos humanos surgem de uma questão política, eles se incorporam dentro de um aspecto jurídico, né, de um aspecto do direito enquanto jurídico, eles tomam um pouco aí, mas agora eles voltam a a atuar como um dos elementos do debate político, principalmente na questão mais crua da política, né? Ali você tem de um lado ou de outro o direito humano sendo uma daquelas pautas que servem tanto para um lado quanto para o outro como uma chave, como se fosse uma chave. Sim. O senhor percebe isso também? Assim, tem esse caráter, está tomando esse caráter político muito mais do que deveria ter? Ou é assim mesmo? O direito humano é assim mesmo? Sérgio, eu acho que quando a gente pensa, né, nos direitos humanos, ele é um elemento que compõe a sociedade. Pode ver, Bolsonaro passou a vida inteira, por exemplo, falando que detesta, que direitos humanos é direito de bandido, criminalizando os direitos humanos, consequentemente criminalizando os defensores de direitos humanos. Então, assim, foi um processo que foi construído. Hoje, no poder, ele já é um pouco mais moderado nessa relação com o discurso dos direitos humanos.
Hoje ele ainda continua detestando, continua tendo aversão aos direitos humanos, mas ele mantém aquela pasta com Damares, né, que eu acho que é a mera fachada, mas ele sabe da importância de ter algo relacionado aos direitos humanos dentro do governo, ou a equipe que assessora ele sabe dessa importância, porque senão é visto como um ato fascista, como uma prática fascista, e que apesar dele ser marcadamente um fascista, não sendo necessário dizer outra coisa, é, ele mantém uma transparência, um aspecto de que não é fascista. Então, assim, a retórica dos direitos humanos, ela está justamente em disputa o tempo inteiro. Então, a cada momento, quando a gente vai ver qualquer discussão a respeito dos direitos humanos, se tivesse alguém para discutir agora, nesse momento, os direitos humanos a partir de uma acepção liberal, os liberais também defendem uma percepção dos direitos humanos e eles dizem que os direitos humanos têm que ser a não interferência, por exemplo, do Estado na economia, na vida do indivíduo, sendo que a gente não está todo mundo no mesmo barco, no mesmo nível e nas mesmas condições. Então, assim, é absurdo. Os direitos humanos, eles são constantemente um elemento de disputa e desde a Declaração Universal de 1948, a gente teve uma modulação mesmo dos discursos por trás dessa declaração que fazem com que os direitos humanos, por vezes, atuem de forma contrária aos direitos humanos. Por mais esquizofrênico que isso pareça, é bastante comum. E aí, as pautas dos Estados Unidos de levar a democracia para diversos povos no mundo acabam sendo o absurdo. É levar a democracia em custo de guerra, em custo de percas humanas, de muita gente morta. Então, assim, é como você colocou, é uma chave que quando é do interesse, quando é conveniente, quando é necessário, eu assumo o interesse ali na defesa dos direitos humanos. Mas quando eu falo de direitos sociais, quando eu falo de direito ao lazer, quando eu falo de direito ao trabalho, a condições de vida digna, de direito à saúde, à educação, Paulo Guedes se contorce. Mas se eu falar de direito à individualidade, à propriedade privada, à não interferência do Estado, na economia, do Estado na economia, aí super interessante direitos humanos para ele. Então, é justamente nisso que você falou. É uma chave muito utilizada e é um instrumento de dominação total que se promove. É, é mais ou menos o que o Irving Kristol ele fala quando ele vai criar, né, mais ou menos, o neoconservadorismo americano. Né? E o Bush foi o grande expoente do neoconservadorismo. É justamente dizer que nós não se contentamos em manter esses bens americanos aqui, nós temos que importá-los. Né? É uma missão do nosso país fazer essa distribuição da democracia por todo canto, não importando como é que se faça, né? Então, realmente, o direito humano existe o direito humano enquanto realidade e enquanto discurso. Né? E aí você tem uma diferença entre os discursos e as realidades. É como colocou no começo. Isso. A realidade social ela vai ditar mais ou menos a que o discurso se serve ou não. Uhum. E você falou do modelo de democracia, né, que os Estados Unidos tinham que exportar para o mundo e que tinham que trazer. Veja, a América Latina inteira passou por diversas ditaduras que foram financiadas pelos Estados Unidos porque eles precisavam de mercado para comprar as bugigangas deles. Então, assim, nós vivemos no país e na estrutura que temos sob, na época, né, foi vivenciado um terror ao comunismo, ao socialismo e ao absurdo. Só o povo que acredita no velho do saco, que passa nas ruas levando as crianças, é que comprava uma história dessa, mas esse modelo de democracia e justamente a forma de democracia que nós vivemos, ela é plantada de uma forma intencional para que as pessoas não participem. E a qualquer sinal de que isso possa ser transformado, eu lembro que nos últimos anos do governo do PT, o último governo do PT, a gente tinha a possibilidade de criação de comitês populares nos bairros, algo assim, e que estava se desenhando para que se promovesse uma forma mais participativa da democracia. E isso foi suficiente para que se tivesse um golpe. Na Venezuela aconteceu algo parecido. A Venezuela promoveu de fato comitês populares nos bairros que eles chamam de milícias.
Só que lá a milícia é uma forma de organização dos barrios, como eles colocam. Então, assim, são milícias que são pessoas que foram instigadas e educadas a participar mais ativamente da sua democracia. Por isso, hoje, por exemplo, os Estados Unidos têm muito mais dificuldade em dar um golpe na Venezuela do que deu o golpe e financiou, já tem muita prova disso, aqui no Brasil, e que a gente vivencia uma forma de Estado, né, que é a forma que se deu a eleição de 2018 pode ser bastante problematizada, porque o principal candidato que iria concorrer foi retirado do páreo para que outro surgisse e ganhasse do nada. Então, assim, foi tudo muito articulado. E a democracia que se pretende, ela tem uma intencionalidade também. E aí, o que eu trouxe aqui no final, que não foi uma conclusão, mas que foi uma finalização, aqui um arranjo de ideias, é justamente que a gente precisa retomar essas discussões da democracia e dos direitos humanos, problematizar para onde a gente quer levar, quais são os rumos que a gente pretende traçar para a nossa sociedade, e aí transformar, de fato, a realidade. Para encerrar aqui, já Beleza. que estamos próximos, né? Nós vemos nos últimos anos que essa onda que houve politicamente, que trouxe os direitos humanos para esse debate político, ela teve e está tendo ainda bastante dificuldade em implementar suas medidas de retrocesso, justamente porque nós temos uma rede hoje em dia nacional de instituições, sejam instituições como a ONU ou outras instituições não governamentais, né, como ONGs, etc., eles funcionam mais ou menos como um contrapeso, né, como se fosse um sistema internacional de freios e contrapesos. Freios e contrapeso. Isso. Mais ou menos nesse estilo, né? Então, parece que mesmo com essa alavancada de um movimento que é anti-direitos humanos, pelo menos no discurso, ele não consegue se implementar. Você vê com Erdogan lá na Turquia e o pessoal lá da Polônia, etc., que eles tentam, mas quando eles vão implementar, acontece a rede internacional pressiona e esses direitos humanos que seriam voltariam a ser instrumentos de dominação, eles dizem, pera lá, não é bem assim, né? Parece que está se formulando, está se tendo esse ideário, né, internacionalmente. Sim, a gente tem, né, desde a criação da ONU e dessa articulação internacional em prol dos direitos humanos, tentando transformar todo um desenho mundial, em todo um projeto mesmo mundial em torno dos direitos humanos, a gente de fato tem uma melhoria um pouco, caminhou-se um pouco em relação aos direitos humanos, na promoção e na proteção desses direitos. Contudo, e aí eu trago, por exemplo, a situação do continente africano, a gente tem ainda muita relação colonial que se põe. A gente tem tributos que são pagos pelos países africanos em decorrência de suas independências. A gente tem na América Latina também a questão das Malvinas, a Inglaterra e a Argentina numa disputa constante. A questão mesmo da Venezuela, uma crise humanitária, uma crise mundial em que a gente está passando por uma pandemia e que a Inglaterra, os Estados Unidos bloquearam o acesso do governo de Nicolás Maduro ao tesouro venezuelano. Então, assim, a ONU existe, ela é necessária, e os direitos humanos existem, eles são necessários, a democracia existe, ela é necessária, mas da forma que estão, não são suficientes. Veja, tem um artigo, eu não lembro agora o nome das autoras, porque é em inglês, mas tem um artigo que fala sobre os casos de estupros promovidos por agentes da ONU em missões de paz. Então, assim, é bastante recorrente nas missões de paz da ONU que os soldados que vão servir, eles promovem estupros à população, mulheres, crianças são estupradas. Então, assim,
a gente tem uma instituição que tem um ideal muito interessante, mas que promove verdadeiros ataques, invasões a países, a determinadas nações. A questão de Guantánamo, por exemplo, vou trazer de volta. Por que é que os Estados Unidos não sofrem nenhuma sanção? Fica sem sentido, entendeu? Eu sei que os Estados Unidos têm assento permanente, são poucos os países que têm assento permanente ali dentro da ONU, Conselho de Segurança, enfim. Toda a hierarquia da ONU é toda muito estruturada e toda delimitada para que as maiores potências, e para que as maiores potências que eu digo são as pessoas que mais usurparam riquezas de outras nações e que são as pessoas que possuem o maior poderio bélico, essas nações, elas ditam a forma que a ONU vai agir. E aí, a gente precisa, de fato, questionar esse espaço. Eu queria até destacar que, na minha fala, eu critico bastante os direitos humanos, falo como eles são problemáticos, têm defeitos, mas, assim, eu reconheço a importância de se ter direitos humanos, eu reconheço a importância da democracia, eu reconheço a importância da ONU, mas a forma que as coisas estão postas, elas estão coadunando bastante com os interesses postos. A maioria da população não está representada, é fato. Então a gente precisa repensar isso, a gente precisa ver de uma outra forma, ver de um outro ângulo, ver sob uma nova perspectiva. Temos que sempre melhorar, né, os instrumentos para que eles sejam mais efetivos, sem dúvida nenhuma. E falando sobre o caso dos estupros dos agentes da ONU, eu não conhecia realmente, mas volta na memória aquela frase do Orwell, né, quem vigia os vigilantes, né? Sim. Eles são os que iam estar vigiando, como vão estar vigiando, né, os crimes que eles cometem. Eu posso, inclusive, depois disponibilizar esse artigo. É em inglês, mas é bem bom, a leitura é bem boa. Mandando, a gente estuda. E não tem. Pronto, massa. Não tem conversa, não. Beleza? Ó, professor, tranquilo. Só teve vários parabéns para o senhor, agradecimento. Ah, que coisa boa. Então Feliz, vamos ficando pessoal, por aqui. Obrigado. Vamos ficando por aqui. Agradeço a todos pelo tempo, pela atenção. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Me segue lá no @EProMeuTCC. Valeu, Sérgio. Valeu, Gedulf. Valeu, Cristóvão. Valeu, Patrício. Valeu, Analisa. Valeu, todo mundo. Cheiro. Até mais. Tchau.